Olá, meus amigos, estamos começando nossa aula de Teologia Sistemática, na aula de número 14, Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, uma aula muito importante e a aula do nosso grupo aqui de 20 aulas da Teologia Sistemática, a aula é mais controversa, que causa mais debate, e por causar mais debate, infelizmente é a área da teologia que causa mais divisões, inclusive na igreja. E eu quero falar sobre essa aula Soberania de Deus e Responsabilidade Humana, mas sem a pretensão de dizer que apenas um lado está certo, outro lado está certo, até mesmo porque nós precisamos ter sempre a humildade e o reconhecimento que tanto aqueles que defendem mais a soberania de Deus ou aqueles que defendem mais a responsabilidade humana são homens e mulheres de Deus, e a gente precisa sempre lidar com as discussões teológicas com muita humildade, com muita reverência à palavra de Deus, reverência a Deus. Então é importante a gente entender que nós focamos sempre nas discussões teológicas, nós não abrimos mão daquilo que é central, daquilo que é essencial nas discussões teológicas, como por exemplo, a fé em Cristo Jesus, a suficiência da palavra, a obra do Espírito do Senhor, a maneira como Deus se revela em missão e nos chama a uma missão. Essas questões essenciais da fé, nós não abrimos mão. Mas nas visões ou nas perspectivas teológicas, nós não falamos de tal maneira que haja uma divisão. Então, muita coisa vai ser esclarecida somente quando nós nos encontrarmos na glória. E nós entendemos que aqueles que defendem a soberania de Deus e aqueles que defendem a responsabilidade humana podem ter visões ou perspectivas teológicas diferentes, mas não necessariamente percam a salvação, não é verdade? Então é importante a gente pontuar isso aqui primeiramente, até mesmo porque ao longo do tempo, esse tema foi tema de muita divisão na igreja. E continua tendo, infelizmente, essas questões ainda. Então vamos lá. Hoje nós finalizamos a doutrina da obra da redenção, a parte 4 dos nossos estudos. A parte 5 vai ser a eclesiologia, a obra da igreja, nós entendemos como que a igreja se manifesta. E nessa quarta parte nós falamos sobre 3 aulas, né? A graça comum e a graça especial, a reconciliação e regeneração, e hoje a soberania de Deus e responsabilidade humana. Hoje eu dividi a aula em 4 partes. A primeira vai ser definições e perspectivas teológicas. Vou explicar um pouco sobre a soberania de Deus e responsabilidade humana com os próprios autores. Depois eu vou falar um pouco sobre eternidade e temporalidade, que pode desvendar um pouco das dificuldades com relação à compreensão teológica. Depois vou falar um pouco sobre conseguiremos resolver esse dilema? Se já dura 500 anos essa dificuldade, será nós resolveremos esse dilema? Vamos ver. E a última, que é a teologia que nos coloca de joelhos. O saber teológico sempre é um saber que nos humilha e nos coloca sempre numa posição de humildade. A gente vai ver isso. Pois bem, definições e perspectivas teológicas. Aqueles que defendem mais a responsabilidade humana, a doutrina deles vem mais da doutrina de Jacobus Arminius, que viveu entre 1560 e 1609. Eu pego um trecho da fala dele, desse livro Viver a Graça de Deus, que é um compêndio da teologia metodista. E ele vai dizer o seguinte, que a ação de Deus não é irresistível. Deus deixa ao homem a possibilidade de aceitar ou rejeitar a graça. Por natureza, o homem não é livre,
mas sob a direção do Espírito Santo a liberdade lhe é restituída. Então, só para pontuar o que pensa os arminianos, né, que vem de Jacobus Arminius, né, é que na realidade o homem tem livre arbítrio, o homem é quem decide a respeito da salvação, o homem é quem decide a respeito da sua eternidade ou não. A perspectiva teológica com relação a esse pensamento é de que a queda não nos afetou na nossa essência, não nos afetou no sentido de que agora nós não conseguimos escolher mais. Na perspectiva dos arminianos, a queda ele trouxe sim consequências, malefícios, o pecado, mas a ação do Espírito Santo é que possibilita o ser humano a escolher agora em um livre arbítrio a respeito da redenção em Cristo Jesus. É por isso que ele vai colocar que a ação de Deus não é irresistível. Deus deixa ao homem a possibilidade de aceitar ou rejeitar a fé. Essa é a posição de Jacobus Arminius. Quem contrapõe essa visão é João Calvino, né? Que de João Calvino vem os calvinistas. Então, João Calvino, né, que viveu de 1509 a 1564, ele é anterior a Armínio, ele vai dizer o seguinte: e visto que ele estabelece que tudo processa em parte pelo livre-arbítrio do homem, em parte pela providência de Deus, contudo deixa bastante claro que os homens estão sujeitos a esta. Então, os homens estão sujeitos à providência de Deus, né? E são por ela governados, uma vez ser sustentado o princípio de que nada há mais absurdo do que alguma coisa acontecer sem que Deus o ordene, pois doutra sorte aconteceria às cegas, razão pela qual até exclui a contingência que depende do arbítrio dos homens, asseverando ainda mais claramente logo depois que não se deve buscar qual é a causa da vontade de Deus. O que Calvino coloca aqui? O que nós chamamos de predestinação, Calvino ele vai abordando nesse livro As Institutas, né, de Calvino, que são 4 volumes. Eu estou falando aqui do volume primeiro, o que a gente chama de predestinação, ele chama de providência de Deus, e providência de Deus a respeito da salvação, que Deus é que providencia. A argumentação de Calvino é que a queda afetou a essência do ser humano. O ser humano, ele está, como diz lá em Efésios capítulo 2, ele está morto nos seus delitos e pecados. E por ele estar morto, ele não consegue ter livre arbítrio. O homem hoje tem livre agência, mas não tem livre arbítrio. Porque agora o homem está em pecado. O homem não consegue escolher por si só, porque a inclinação do coração humano sempre é para o mal. A inclinação do coração humano é sempre para o pecado. Então, o que acontece é que o ser humano agora, ele precisa da graça de Deus. E quanto a graça de Deus toca no coração humano, essa graça se torna irresistível. E aqui entra uma divergência bem clara com relação a Jacobus Arminius, que nós vimos na fala dele que a graça é resistível, que vai depender do ser humano aceitar ou não. Para Calvino, o homem estava em pecado. Quando a graça de Deus acende o coração humano, a graça agora é irresistível. O homem não consegue dizer não. Então nós temos, pelo menos aqui, para nós começarmos a conversar, 2 diferenças claras entre Armínio e Calvino. A primeira é em termos da antropologia. Em termos de antropologia, ou seja, do ser do homem, para Armínio, o homem não é afetado na sua essência totalmente. Para Calvino, sim, o homem está morto em seus delitos e pecados. E depois, com relação à soteriologia, à salvação, a graça
é resistível para Armínio e o homem que decide. Para Calvino, a graça é irresistível e é Deus quem soberanamente providencia essa salvação. Mas Calvino ainda vai dizer assim: quantas vezes, porém, é por ele feita a menção do termo permissão, como se deva entender que isso deveria se evidenciará perfeitamente de uma passagem onde ele prova que a vontade de Deus é a suprema e primeira causa de todas as coisas. Então isso aqui é importante, né? Que a vontade de Deus é a suprema e primeira causa de todas as coisas, já que nada acontece a não ser por sua determinação ou permissão. Certamente ele não imagina Deus a repousar em ociosa torre de observação enquanto se dispõe a permitir algo, quando intervém uma, por assim dizer, vontade presente que de qualquer modo não se poderia declarar como causa. O que ele está querendo dizer aqui? É que, na realidade, quando a gente fala sobre vontade de Deus, é, em termos de providência, né, que como Calvino ele coloca o termo, ele não usa tanto a palavra predestinação, mas ele usa providência. Ele vai dizer que a vontade de Deus é suprema e a primeira causa de todas as coisas. E essa vontade ela se manifesta de duas maneiras, uma pela determinação e outra pela permissão. Determinação, por exemplo, na questão da salvação e da permissão com relação ao mal no mundo, por exemplo. Deus não é da vontade de Deus que pessoas morram por uma pandemia, por exemplo. Mas isso entra no quesito da vontade permissiva de Deus por causa das consequências do pecado, por causa das consequências da maldade humana. Então é isso que ele vai colocando, e isso é uma discussão bastante longa e bastante profunda com relação a essa questão da vontade determinada de Deus, da determinação da vontade ou da permissão da vontade. Mas aqui no texto de Calvino, no texto original, né, nas falas de Calvino, ele vai colocando essas duas questões. Então, aqui para nós começarmos a conversar, é importante você notar que eu quis pegar as palavras de Jacob Arminius e de João Calvino, os dois aí mais proeminentes teólogos a respeito dessa relação entre soberania de Deus e responsabilidade humana. Os arminianos, né, que vêm ali de Jacob Arminius, eles pesam a soteriologia na responsabilidade humana, que é o homem quem decide. E os calvinistas, que vêm de João Calvino, que é a soberania de Deus. A salvação é inteiramente obra da vontade de Deus e da determinação de Deus. Então é importante nós concebermos essas duas diferenças para o nosso diálogo, para as nossas conversas. Mas vamos lá, tem uma outra questão que eu quero colocar agora, posto as duas perspectivas teológicas, que vamos para o texto bíblico agora, mas eu quero chamar você para uma reflexão em termos de eternidade e temporalidade, porque uma questão de dificuldade nesse assunto é a gente compreender textos que são puramente temporais e termos que têm a ver com uma questão mais eterna, uma questão com relação à vontade de Deus que tem a ver com a eternidade, e a questão do chamado do homem que está na temporalidade nesse tempo e espaço. Lembrando vocês a diferença entre eternidade e temporalidade. Eternidade tem a ver com o caráter de Deus, que é o criador do tempo e do espaço. Então, eternidade não é imortalidade. Imortalidade é aquele que é nascido e nunca vai morrer, é um imortal. Eterno é aquele que está para além do tempo e do espaço. O eterno é aquele que está fora do tempo. Com relação a Deus, ele é o criador do tempo. Então,
para nós, o tempo, por exemplo, nós estamos nesse globo, né? Que é o passado, o presente e o futuro. Nós não conseguimos sair desse aprisionamento temporal, né? Que é a gente viver um presente, mas a gente não consegue ir para o passado porque nós não conseguimos voltar e consertar um erro que aconteceu no passado, e a gente também não consegue ir para o futuro, né, para saber como as coisas vão acontecer. Então nós estamos presos nesse eterno presente, nós somos temporais. Deus, ele é eterno. O que aconteceu, Deus sabe. O que vai acontecer, Deus sabe. Né? O que está acontecendo nesse momento, Deus sabe também. Então, quando a gente fala sobre vontade eterna de Deus, é essa vontade para fora do tempo. Né? Mas essa vontade eterna do Senhor, ela se manifesta dentro do tempo. Então, há uma dificuldade das pessoas entenderem que algumas linguagens de Deus têm a ver com essa eternidade e não com essa temporalidade. E eu quero puxar aqui alguns textos que mostram essa relação de alguns textos que estão sendo chamados no tempo, e outros textos que falam a respeito da eternidade, e numa tentativa da gente conversar através dos textos bíblicos, mostrando que talvez essa questão da responsabilidade humana e soberania divina, elas se aproximem à medida que a gente entende o caráter da soberania de Deus, que é eterna, e o caráter da responsabilidade humana, que é temporal. Então, talvez a grande dificuldade seja na conciliação da união da visão dessas duas perspectivas, temporalidade e eternidade. Certo, meus irmãos? Espero que não esteja ficando muito complicado. Vamos lá para os textos para ver se fica mais claro essa conversa. Josué 24:15 é um texto bastante assim usado por aqueles que defendem a questão da ênfase da salvação na responsabilidade humana. Josué 24:15 vai dizer assim: mas se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Esse texto é, logicamente, né, muito usado porque ele faz essa chamada, de fato, para uma decisão, né? Se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vocês vão servir. Então, essa decisão é chamada para uma decisão temporal, dentro desse tempo e espaço. E é importante a gente entender que sim, Deus nos chama a uma decisão, né? A questão é se essa decisão que nós tomamos hoje é uma decisão a partir de uma ação já prévia de Deus, ou se Deus passa a agir depois da nossa decisão. Então, essa é a questão, que nós também participamos da decisão, tanto os calvinistas quanto os arminianos, eles entendem, sim, o homem participa. A questão é o local, o lugar, o tempo dessa decisão. Para os calvinistas, Deus primeiro dá a sua graça, ele revela o evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e a partir da ação, da graça e do evangelho pela cruz em Cristo Jesus, então o homem não tem como deixar de decidir por Cristo. Então, a ação de Deus ela é prévia. Com relação aos arminianos, a ação de Deus ela é posterior, embora os arminianos digam que o Espírito de Deus dá a possibilidade da gente crer, né? Então, primeiro o homem decide para depois Deus manifestar a redenção por meio de Cristo Jesus. A causa primária, nesse sentido, para os calvinistas, é a soberania de Deus,
a ação de Deus, e a causa primária para os arminianos é a decisão humana. Então, por isso que é essa diferença. Mas agora, esse texto é muito usado pelos arminianos, mas vamos ver um texto bastante usado pelos calvinistas. Efésios 1:4, que vai dizer que antes da fundação do mundo, Deus nos escolheu nele, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele. Em amor nos predestinou para ele, para sermos adotados como seus filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito de sua vontade. Esse é um texto bastante clássico, né, com relação à questão dos calvinistas, porque começa com essa proposição sobre antes da fundação do mundo. Então, para os calvinistas, essa questão ela é bastante importante, porque a decisão divina está antes da fundação do mundo. Aqui seria a fundação do mundo, quando o texto diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus nos escolheu nele antes, na eternidade. Na eternidade, Deus já havia proposto para nós sermos santos e irrepreensíveis em amor, e sermos adotados como seus filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o propósito da sua vontade. Então, o que esse texto ele vai mostrar é que, como diz Calbart, Calbart ele vai dizer que antes de Deus dizer haja luz, Deus já havia dito haja cruz. Deus não foi pego em surpresa quando veio o pecado humano no capítulo 3º. Deus ele é eterno, então quando Deus disse no princípio, Deus já sabia tudo que ia acontecer até a consumação. Então, nessa proposição com relação à antecipação do fim, dessa visão eterna de Deus, Deus sabia que ao dar liberdade ao homem em Gênesis 1 aqui, e Gênesis 2, e aqui sim o Adão e Eva teriam livre-arbítrio, porque Adão e Eva não teriam a consequência do pecado, então o homem, de fato, o primeiro homem, Adão, ele sim era um homem que tinha livre-arbítrio. Depois da queda, todos estavam mortos em delitos e pecados, então ninguém mais tem livre-arbítrio, só teria livre agência. E a diferença é que livre-arbítrio tem a ver com uma decisão a respeito da eternidade e livre agência as decisões a respeito da temporalidade. Por exemplo, tá frio e eu quis colocar uma blusa verde. Embora eu seja São Paulino, usei uma blusa verde. Isso é uma livre agência, né? Então, é essa a diferença. Então, o que acontece era que Deus escolheu antes da fundação do mundo, porque Deus tem o panorama de tudo, até o final das coisas. Então, perceba que uma das dificuldades é essa, que aqueles que apoiam a visão mais calvinista, eles estão apoiando a partir de uma proposição da eternidade, a partir daquilo que Deus propôs antes da criação de todas as coisas. Aqueles que propõem, os arminianos, por exemplo, a respeito de uma redenção a partir da responsabilidade humana, eles estão pensando a partir da temporalidade, da decisão humana dentro do tempo e espaço. E Deus, com relação aos calvinistas, com relação a Deus dentro da eternidade. E talvez essa seja uma confusão que aconteça e que na realidade seja algo que deva caminhar juntos, algo que deva a gente entender que são dois lados da mesma moeda, que sim, Deus é eterno e soberano na salvação, mas essa salvação se dá dentro do tempo e espaço e o homem faz parte, chamado para fazer parte dessa redenção. Não é? Então, por isso que talvez haja tanta confusão. Mas vamos ainda para alguns outros textos. João 3:16 e 17 também é um texto bastante usado, né? Que diz assim:
Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas o que não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E esse texto é bastante usado, até mesmo porque talvez seja o texto é, mais evangelístico que tenha, né? As pessoas usam bastante, porque aqui é uma síntese do evangelho, né? De todo o evangelho, que de fato aqui tem a presença de Deus, a presença do Filho, aquele que crê. Então é importante esse texto, e aqui muitos arminianos usam esse texto com relação à responsabilidade do homem crer. Mas tem um outro texto que também é usado pelos calvinistas, que diz assim, Romanos 9:11. E os gêmeos ainda não eram nascidos, nem tinham feito bem ou mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por aquele que chama. Quando foi dito a Rebeca, o mais velho será servo do mais moço, como está escrito, amei Jacó, porém desprezei Esaú. Que diremos então que Deus é injusto? De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés, terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e terei compaixão de quem eu tiver compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus que tem misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó, foi para isto mesmo que eu levantei, para mostrar em você o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. Logo, Deus tem misericórdia de quem quer e também endurece a quem ele quer. Esse texto ele é muito claro, né? Romanos 9, lembrando que carta de Paulo aos Romanos é um texto bastante importante na teologia do Novo Testamento, porque a carta aos Romanos é a carta mais teológica, mais completa, né, na teologia de Paulo. E aqui Paulo, desde o capítulo 6º, 7º, 8º, 9º, ele vai afirmando sempre essa questão da predestinação, da eleição de Deus, a eleição da nação de Israel no Antigo Testamento, a eleição dos gentios no Novo Testamento, e ele vai colocando, né, de que como é que a gente entende essa questão? É possível a gente chamar Deus de injusto porque Deus elege? E ele vai dizer assim, não podemos, né? Até mesmo porque Deus quem tem Deus injusto, ele vai falar de modo nenhum, porque Deus já havia dito a Moisés, né, que ele vai ter misericórdia de quem ele tiver misericórdia e vai ter compaixão de quem ele tiver compaixão. É importante a gente dizer que nessa perspectiva, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus tira as pessoas do inferno. Na realidade, o que a gente chama de predestinação, a gente chama também de preterição. Predestinação que tem a ver com o aspecto salvífico e preterição com relação à condenação. Então Deus pretere, o que significa que na realidade todos nós estávamos condenados ao inferno, todos nós estávamos condenados ao juízo. O que acontece é que Deus nos chama das trevas para a sua maravilhosa luz. Então Deus nos salva, nos redime, nos tirando das trevas. Isso é importante, né? Não é uma ação de Deus mandando para o inferno, mas tirando a gente de lá. E como é que Deus faz isso? Pela sua vontade. Agora, como é que a gente entende a vontade de Deus? Nós não entendemos. A gente confia no caráter de Deus. A gente pode chamar Deus de injusto, como diz o verso 14 de Romanos 9? De modo nenhum, né? Porque ele vai ter misericórdia de quem quer e vai ter compaixão de quem ele quiser também. Até mesmo porque, em termos da preterição, é o texto usado com relação a Faraó, que Deus o levantou exatamente para que o nome dele fosse anunciado em toda a terra, e logo Deus tem misericórdia de quem quer e endurece a quem ele quer também. Por isso,
Como é que a gente trabalha esse aspecto? Conseguiremos resolver esse dilema? Né? E aqui eu coloco essa linha de trem, eu vou explicar o porquê que tem essa linha de trem. Porque, de um lado, a gente vai ter aqui a responsabilidade humana com Jacobs Armínio. E do outro lado, aqueles que defendem a soberania de Deus com João Calvino. E na realidade, vai ter um outro teólogo chamado J.I. Packer, e que ele vai falar o seguinte, que essas duas esferas, responsabilidade humana e soberania de Deus, é um antinômio, ou leis que aparentemente são contrárias, né? São leis verdadeiras, justas, boas, corretas. Tanto a responsabilidade humana existe no processo da salvação, como também existe a soberania de Deus. Então, como é que a gente concilia essas duas leis verdadeiras, corretas, mas que aparentemente não conseguem andar juntas? Ele vai dizer, o J. Packer, ele vai dizer o seguinte, que é como uma linha de trem. Embora pareçam leis quase que se contradizem, mas elas devem ser complementares. Então é um antinômio, mas que não devem viver separadas. Elas devem viver juntas. Então é como uma linha de trem. Ele vai usar, eu uso essa expressão dele, né? Por isso que eu peguei aqui a linha férrea, né? É como uma linha de trem, né? Que precisa dos dois trilhos para que o trem da história navegue, né? Não é navegue, né? Navegar navio, né? Percorra, né? Para que o trem percorra ali os trilhos. Então, o que acontece é que para o J.I. Packer não há contradição, há complementação. É necessário, sim, a soberania de Deus, e Deus é soberano, ninguém discute isso. A Bíblia, ela é extremamente farta nesses textos falando a respeito da redenção a partir da fundação do mundo, antes da fundação do mundo, aliás, né, na eternidade. São muitos textos. Mas também são muitos os textos falando da responsabilidade humana, Deus chamando os homens para a salvação, Deus incumbindo os homens para a pregação do evangelho, para que os homens sejam salvos, e falando da responsabilidade humana. Eu peguei apenas alguns textos, né, alguns falando sobre a soberania de Deus e outra responsabilidade humana, mas são centenas de textos. Eu peguei apenas os mais destacados na minha visão. Então, o que acontece é que para Packer essas duas coisas precisam andar conjuntamente. E essa disputa entre responsabilidade humana e soberania de Deus é uma discussão que não agrega ao evangelho. É uma discussão como se a gente ficasse discutindo time de futebol. Uma pessoa gosta disso, outra pessoa gosta daquilo, né? Mas na realidade o que a pessoa está fazendo é olhar a partir apenas de um ponto. E como diz Leonardo Boff, ele vai dizer assim que todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então, o que acontece é isso, né? As pessoas olham a partir da sua perspectiva e dos textos que mais favorecem essa perspectiva. Mas quando a gente olha de forma global no texto da Escritura Sagrada, não tem como a gente excluir a responsabilidade humana ou excluir a soberania de Deus. As duas coisas precisam andar juntas. Eu sou um pastor presbiteriano. No entanto, eu me converti na igreja metodista. E na igreja metodista que eu congregava, eu aprendi a perspectiva mais arminiana e defendi por muito tempo a perspectiva arminiana. Depois, estudando, eu me convenci da visão calvinista e me tornei professor com essa visão mais calvinista. Mas quando a gente olha para o todo da Bíblia, as duas coisas você vai vendo que andam conjuntamente.
Por exemplo, quando a gente estuda Apocalipse, por exemplo, várias vezes ali vai dizer que as pessoas serão julgadas conforme as suas obras, né? Então é importante a gente entender que o Evangelho é muito maior, é muito mais grandioso do que a gente possa imaginar. Então, é por isso que eu creio e eu acho que eu gosto muito dessa visão do J.I. Packer, porque ele fala assim, e J.I. Packer era um calvinista assim extraordinário, né? Ele fala assim, há muitos textos falando sobre a responsabilidade humana. A gente não pode excluir, né? O que a gente pode é conciliar, entendendo que a soberania de Deus é a perspectiva teológica a partir da eternidade e a responsabilidade humana é a perspectiva teológica a partir da temporalidade e que as duas coisas andam conjuntamente. Então é isso. Um livro bastante interessante é esse livro Por Quem Cristo Morreu, do John Owen. Esse livro é um livro bem fininho da editora PES, só que na realidade ela é uma síntese de um compêndio teológico, né, que é muito maior. E é um compêndio de vários volumes e esse livro, Por Quem Cristo Morreu, é um dos volumes. E o nome do em inglês seria A Morte da Morte na Morte de Cristo. A morte da morte na morte de Cristo. Então, é muito interessante esse livro porque ele vai pegando ali todos os textos. Aí, nesse caso, é alguém que está tentando é, é, estudar todos os textos que dão abordagem à questão arminiana e ele, dentro de uma visão, de uma perspectiva calvinista, fazendo exegese desses textos, mostrando que os textos ali não têm muito embasamento para a visão arminiana, né? Mas, tirando isso, ele tem uma fala que eu acho interessante, que ele vai dizer assim, ora, que o leitor julgue por si mesmo, não seria isso uma base melhor para a segurança do que o seguinte falso argumento? Cristo morreu por todos os homens, incluindo os perdidos. Eu sou um homem, portanto ele morreu por mim. Como argumento final, que o leitor estude Romanos 8, 32 a 34. Não tenho dúvidas de que ele irá então concluir que a qualquer conforto espiritual a ser obtido é só no sangue de Jesus, desde há muito derramado, e em sua intercessão contínua, ambos sendo a favor dos eleitos de Deus, para a obtenção de uma coroa da glória imortal, a qual não pode desvanecer. Duas coisas que eu quero destacar aqui é que ele argumenta longamente a respeito desse assunto e ele vai terminar, olha, que o leitor julgue por si mesmo. Ele cita Romanos 8, dos versos 32 a 34, é um texto bastante conhecido, né? Que é aquele texto que começa fazendo a pergunta, né? Quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? E aí ele vai dizer assim: aquele que não poupou seu próprio filho, mas por todos nós o entregou, será que não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Quem tentará contra acusação contra os eleitos de Deus é Deus quem o justifica. E ele finaliza dizendo que o fato, né, de nós crermos em Deus, na salvação, isso nos dá de fato uma coroa de glória imortal que não pode desvanecer. Então é importante a gente entender que, independentemente da perspectiva teológica, a gente está caminhando para a redenção em Cristo Jesus. E agora, de forma pessoalmente, um dos livros que me ajudou muito a entender foi esse livro, também um pequeno livro chamado Os Atributos de Deus, de A.W. Pink, a teologia que nos coloca de joelhos. E dentro desse livro sobre os atributos de Deus, nós estudamos, aliás, os atributos de Deus aqui no nosso curso, quando falamos sobre o ser de Deus. Um dos atributos que me ajudou a entender a perspectiva que eu tenho hoje, que é mais calvinista,
foi a respeito da imutabilidade de Deus. E eu coloco aqui um trecho do livro que para mim foi muito caro, me ajudou bastante, que eu tenho muito carinho, né? Que ele vai dizer assim: aqui podemos perceber a distância infinita que separa do Criador a criatura mais elevada. Mutabilidade e criatura são termos correlatos. Se a criatura não fosse mutável por natureza, não seria criatura, seria Deus. Por natureza, tendemos para o nada, como do nada viemos. Nada detém a nossa aniquilação, exceto a vontade e o poder sustentador de Deus. Ninguém pode manter-se nem por um momento. Dependemos do Criador para cada sorvo de ar que aspiramos. A compreensão disso deveria fazer com que nos prostrássemos sobre o senso da nossa nulidade na presença daquele em que vivemos, nos movemos e existimos. Eu gosto demais da linguagem do A.W. Pink, e ele é bastante profundo, né? Num parágrafo ele é bastante profundo. E esse trecho do livro que fala sobre a imutabilidade de Deus me ajudou a entender a questão dos decretos de Deus, que também são imutáveis. E por quê? Porque ele vai argumentar, e eu concordei com ele, né, de que há uma distância infinita que separa o Criador da criatura. E essa distância não é a respeito das nossas decisões, é a respeito da nossa essência. Porque ele vai colocar que mutabilidade e criatura são correlatos. O ser humano ele é mutável. O ser humano ele pode mudar de opinião. O ser humano ele pode ter mudança de vontade. O ser humano ele é instável. No entanto, Deus não. Deus ele é imutável e os seus decretos também são imutáveis, né? Então, e ele vai colocar que a única possibilidade de alguém mutável, que tende ao caos, que tende ao nada, porque do nada viemos, como ele vai colocar, é somente se Deus intervier na vida desse ser humano, na vida desse homem, e que nós dependemos de Deus tanto para o ar que nós aspiramos, quanto para a redenção com relação à nossa eternidade. E essa questão nos coloca de joelhos diante de Deus, porque nada provém de nós, mas tudo provém do nosso Senhor, inclusive a redenção, a salvação em Cristo Jesus. Por isso é importante nós entendermos essa questão da redenção e da nossa compreensão de fé, que a fé nos coloca de joelhos. E na realidade, meus irmãos, as pessoas podem defender a questão arminiana e nós continuaremos chamando eles de irmãos. E as pessoas podem continuar defendendo a questão calvinista da soberania de Deus e nós continuaremos chamando eles de irmãos. Porque, na realidade, a ordem da salvação, que é o que está em jogo, né? Se é Deus quem age primeiro para o homem decidir, e nessa perspectiva são os calvinistas, ou é o homem quem decide para depois Deus agir, que é a visão mais arminiana. E na realidade é um mistério, né? A gente vai saber claramente isso lá na glória. Qual é a porcentagem ali das coisas. E talvez quando a gente estiver na glória, a gente nem vai perguntar sobre isso, né? Porque vão ter tantas outras coisas a serem perguntadas. É por isso que essas discussões, a gente passa por elas, né? Porque faz parte aqui do nosso estudo de teologia sistemática, dentro desse nosso assunto da soterologia, mas na realidade o que a gente confia é na graça e na glória de Deus, que cuida de cada um de nós e nos ama profundamente. E Deus sim nos dá Cristo Jesus para a redenção, para a salvação dos nossos erros e dos nossos pecados. Que Deus assim continue cuidando de cada um de nós, meus irmãos. Que possamos continuar crendo
na salvação em Cristo Jesus, possamos continuar crendo na redenção no nosso Senhor e cada vez mais firmados na sua glória. Que Deus nos auxilie, nos abençoe e nos ajude, tá certo? E uma última recomendação, que tudo aquilo que nós vimos no nosso estudo de teologia sistemática não seja ali ferramentas para discussões que causem inimizade, que causem mágoas, que causem feridas. A teologia não é para isso. A teologia é para a gente nos vermos como irmãos. Então, entendermos melhor a graça de Deus. Que assim Deus sempre nos coloque de joelhos e reconhecendo a sua graça salvífica sobre as nossas vidas. Deus assim os abençoe. Em nome de Jesus. Amém.